gravando. Viu? Agora, hoje eu comecei a gravar sem ninguém falar. Estou aprendendo, devagarinho. Boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Textual. Mais uma super empolgante aula do Textual. Certo? Hoje, com a camiseta dos Beatles. Todas as músicas dos Beatles, ó. Não dá para ver aí para vocês, mas essa camiseta é show. Gosto muito dela. Muito massa. Beatles, né, cara? Beatles é Beatles. Desculpa, mas... certo? Não é à toa que a banda acabou em 69 e ainda faz sucesso. Tipo, né? Vai fazer isso. Tranquilo? Beleza? Receberam o material de hoje? Alguém não recebeu o material de hoje? Todos receberam? Beleza. Deixa eu começar a aula, então, falando sobre a nossa aula de filosofia com o professor Fred. Lembra que eu fiquei de ver uma data com vocês direitinho? A data que ficou foi do dia 3 de outubro. Oi, fala Maria. Pode falar. Você não conseguiu abrir o PDF? Mais alguém não conseguiu? Recebeu, mas não conseguiu abrir. Tá, eu vou ver se eu consigo salvar de outra forma. Peraí, segura aí só um minutinho. Mais alguém teve o mesmo problema, gente? Ou foi só a Maria? Pam, pam, pam. Por mim, tudo certo. Maria, foi com você, então, o que aconteceu? Eu vou ver se eu consigo salvar em outro formato, tá? Para mandar para ti. Segura só um minutinho, gente. Deixa eu só resolver isso aí para ela não fazer aula, não ficar sem a aula dela, tá bom? Aqui a aula é personalizada, não tem essa não. Salvar como? Vamos ver como é que eu posso salvar esse aqui. PDF. Meu Deus do céu. Tem um monte aqui, eu não conheço nenhum. Meta Arquivos, Adobe Illustrator. Espera aí. Eu vou fazer o seguinte. Tá? Vamos ver se vai dar certo, tá, Maria? Só um minutinho. Deixa eu achar você aqui. Maria Antônia, eu vou mandar para ti, no teu WhatsApp. Eu salvei de novo em PDF, só que eu salvei com um arquivo um pouquinho diferente, tá? Vê se vai abrir agora. Tudo bem? Ó, mandei para ti. Dá uma olhada, por favor. Tá bom? Então, gente, olha só. Qualquer coisa me avisa aí, Maria. Tudo bem? Por favor. Ficou, então, quero ver com vocês o seguinte. Quem é que pode no dia 3 de outubro, às 9 da manhã? Eu posso. Ana pode. Conseguiu? Ah, beleza, Maria. Que legal. Quem mais pode? Diogo tem aula. Ah, vocês tinham falado, é verdade. O pessoal do Bom já tem aula de manhã. Mas vocês estudam no Bom também, né? Diogo, Gabi. Pois é, eu tinha esquecido disso. Vocês tinham falado para mim. Tá, fora o pessoal do Bonja, quem mais? Quem mais não pode? Só para ter uma ideia. Eu vou gravar, com certeza, tá? Vai ficar gravado direitinho. O resto de vocês pode? O resto, desculpa, né? Parece que eu estou sendo indelicado, pelo amor de Deus, tá? Os demais alunos podem? A Baba já botou um sinalzinho assim, show de bola. Tá, por mim pode, acredito que sim. Bublitz, faz uma forcinha, porque a aula tá bem boa, tá? É o Fred, cara. Tipo, Beatriz tá, Joana, certo? Bublitz. Então você sabe qual é a qualidade da aula, né, Bublitz? Tá? Show de bola. Fred é top aí, ó.
Tudo bem? Então, tá marcado. Dia 3 de outubro, certo? Semana que vem eu já vou avisar vocês de novo. Dia 3 de outubro, às 9 horas da manhã. Fiquem ligados, tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? A gente vai fazer essa aula. Vou chamar o Fred para fazer junto com a gente e ele vai levar essa aula para vocês, tá bom? Vai ser tudo gravado, tudo lindo e maravilhoso. Beleza? Então, coloca na tua agenda aí. Dia 3 de outubro, aula imperdível de filosofia na redação com o professor Frederick. Tá 10? Então, tá marcadinho. Tá marcado. Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa aula, certo? Deixa eu share. Country roads take me home. Vamos falar, né, gente? Vamos falar de crase de novo, né? O sinalzinho maldito, né, que deixa vocês de cabelo em pé e me dá nos nervos toda vez que vocês erram isso. Não faz ideia. Não devia, mas me dá nos nervos. Tá? Vamos lá. Aí é o seguinte. Vamos achar... Eu tentei achar aqui um jeito. Eu já usei esse jeito no outro semestre e até que foi melhor do que simplesmente passar regra. Nós vamos ver o que tem regra, o que tem crase, o que não tem aqui e vamos ver o porquê. Tudo bem? Show de bola? Vamos lá. Pode abrir o microfone para interagir comigo, por favor. Não me deixa falando sozinho, que me dá um desespero ficar falando com ninguém aqui, sabe? Só com a câmera aqui, ó. Certo? Parece que eu tô sozinho no mundo, tá? Teve um professor, inclusive o pai da Camille, o Heraldo, colocou um meme que eu achei fantástico, assim, que a aula por videoconferência está igual mesa de centro espírita. Camille, você está aí? Fale comigo. Eu me abri um monte rindo sozinho aqui. Parece mesmo. Vamos lá, então. Tudo bem? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Quem falou no chat aqui? Sim, muito bom. Pior que é igualzinho, cara. É igualzinho. A gente tenta falar com o aluno não responde, você fica no vácuo, né? Vamos lá. Aquela candidata a rainha de beleza. Eu quero saber o seguinte, esse A, opa, vamos lá. Esse A tem crase ou não tem? O que você acha? Não. Não tem. Perfeito. Por que que não tem? Vamos ver a regra. Deixa ele só reconhecer o que eu quero escrever. É só o A. Eu vou botar tudo em letra maiúscula para você saber direitinho, tá? Por que que não é? Deixa eu botar maior aqui. Por que que não tem crase? Quem é que pode me responder isso? Porque, gente, se eu fizer o macete do masculino, se eu botar aqui a rei, certo? Botar rei, aquele candidato ficaria a rei. Significa que há só preposição, não há artigo. E se não há artigo, não há fusão. Tudo bem? Qual é o macete, então? O macete é o seguinte, eu pego essa palavrinha aqui, ó. Vamos lá. Esse macete vai usar em quase todos os casos, tá? Eu pego essa palavrinha aqui e transformo a palavra masculina. Se ao transformar eu tiver que colocar ao, é porque ali tem crase. Se eu tiver que colocar só o a, é porque não tem. Tudo bem? Sacou? Beleza. Aquela candidata à rainha de beleza, quando foi à televisão? E aí? Com ou sem? Com. Exatamente. Quando foi, ó, vamos fazer o mesmo macete. Quando foi ao teatro. Olha aqui, ó. Virou ao é porque aqui tem crase, ó. Tudo bem? Estão entendendo esse macete? Ou tá muito rápido? Como é que vocês estão aí? Hum? Tá de boa? Tá de boa? Pôs-se a roer as unhas. E agora? Com ou sem? Sei.
Vamos, gente. Senão eu vou começar a elencar alguém. Vou chamar alguém por nome aqui. Com ou sem Sim. crase? Então tá bom, vamos chamar alguém. Ai, professor, eu não quero. Não estou perguntando. Vamos lá. Vamos ver quem eu vou chamar aqui. Pam, 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 pam. Bublitz! Como é que você tá, Bublitz? Chamei você, ó. Você apareceu aqui. Tô bem, que coisa boa. Disse sem, se não me engano. Aqui para mim não apareceu, não. Não tem. Claro que não tem. Perfeito. Por que que não tem? Por que que não tem crase? Porque, olha só. A roer, porque não ocorre crase antes de verbos. Show? Não há. Então, matamos esse primeiro. Tá bom? Pode ser? O Diogo falou que não tinha crase. Ponto para ele. Show de bola. Deixa eu botar aqui um pouco mais para cima. Show. Tá bom? Eis a regra a qual sempre obedecia. E aí, esse a qual? Com ou sem crase? Pega, troca a regra por regulamento. O regulamento ao qual sempre obedecia. Claro, para você saber se isso aqui está certo ou não, você tem que saber a regência do verbo obedecer. O obedecer tem sempre crase, tem sempre, desculpa, preposição, tá bom? Então, se tem sempre preposição, aqui vai ficar, ó, virou ao, tá vendo? Se virou ao, é porque aqui tem crase. Se fosse seguir, eis a regra a qual sempre seguia, não vai ter crase, porque o regulamento, o qual sempre seguia. Quem segue, segue algo, tá vendo? O verbo não exige preposição. Aqui, você tem a preposição mais o artigo, preposição que vem desse verbo aqui, ó. Ódio à guerra. Vamos lá. Ódio à guerra. Com ou sem crase? Ó, ódio ao homem. Virou ao, tá vendo? Então, aqui, ódio à guerra. E a versão às injustiças. Presta atenção agora que aqui eu tenho duas possibilidades, tá? Presta atenção. Se eu trocar injustiças por masculino, eu posso falar ódio a me ajuda uma palavra masculina para eu botar aqui, ó. Ódio a... Meu Deus, cara. Cala a boca. Ódio o quê? Vamos botar problemas, tá? E a versão a... Problemas é uma palavra masculina, tá? Eu posso fazer a problemas, tá vendo? Que daí não vai ter crase. Mas eu posso falar também aos problemas. Tudo bem? Veja bem que existem duas possibilidades. Se eu mantiver aqui no singular, singular com plural nunca vai ter crase. Tá? Há injustiças. Só que se eu colocar no plural, aí fica as injustiças. Tá vendo isso aqui? Deixa eu diminuir aqui para não ter problema. Tá bom? As duas formas estão corretas. A versão há injustiças ou as injustiças. Lembra o seguinte, se eu tiver singular misturado com plural, singular com plural nunca vai ter crase, tá vendo? Tá vendo? Nunca vai. Entenderam isso aqui? Vamos lá. A igreja cabe propugnar pelos princípios éticos e morais. Vamos lá. Se fosse homem aqui, como é que ficaria? Ao homem cabe propugnar, certo? Virou ao. Então, significa que aqui vai ter crase. Tá muito rápido, gente. Se tiver, por favor, me avisa, tá? Eu tô meio que no automático, assim. A igreja cabe propugnar pelos princípios éticos e morais que devem reger. E agora?
Se eu botar assim, reger o estilo de vida, tá? Opa, estilo. Mudei para uma palavra masculina, tá vendo? Não virou ao, só virou o. Então aqui vai só a. Reger a vida das comunidades enquanto a política deve visar ao bem comum. Gente, enquanto o Estado... Peraí. Enquanto o Estado deve visar ao bem comum, tá vendo? Como é que eu sei de cara, gente, que esse A aqui não tem crase? Por quê, gente? Alguém podia me dizer? De cara, as pessoas não nem ter visto. Porque política é sujeito, gente. Sujeito nunca vai ter crase na frente dele. Nunca, tá? Porque o sujeito não pode ter preposição vinculada a ele. E crase é a fusão de preposição mais artigo, entende? Então não pode. Então, como política ali é sujeito, com certeza não ia ter crase. Entenderam? Vamos lá. Referia-se a alunos. Aqui é a mesma coisa. Eu posso botar assim, ó. Vamos botar alunos, tá? Referia-se a alunos. Tá vendo? Aí não virou ao, só fica singular. Ou referia-se aos alunos. Tá? Então, significa que eu posso botar tanto assim quanto assim. No singular, sem crase, e no plural, acompanhando a palavra alunos com crase. Referia-se às alunas do curso vespertino em suas palestras. Às vezes. Gente, olha isso aqui. Por que que às vezes vai, tá? Vamos lá. Às vezes vai crase por se tratar de uma locução feminina. Aí tu vai dizer, como assim, professor? Vamos lá. Quantas palavras tem? Duas. Se tem duas ou mais palavras, já é uma locução. Tudo bem? Qual é a palavra mais importante? O as ou o vezes? Vezes. Show? Vezes é uma palavra masculina ou feminina? Aí tu vai dizer, é uma palavra feminina, né? Não fala os vezes, você fala às vezes. Tudo bem? Então, você tem uma locução cujo núcleo é uma palavra feminina, é uma locução feminina. Locução feminina tem crase. Sacou? Tá? Referia-se às alunas do curso vespertino em suas palestras. Às vezes, fazia alusão ao Fernando. Vou botar ao homem. Virou ao, então aqui vai crase. Certo? Mas espera aí, Fernando. É um nome feminino, é um nome próprio. Eu sei, se é um nome próprio, tem duas opções. Ó. Eu posso, quer ver? Ó? Vamos botar aqui um nome próprio, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos botar aqui um nome próprio para te mostrar como é que funciona isso. Fazia alusão a... João, vou te usar como exemplo. A João ou ao João. Tá? Com nome próprio, gente, feminino, a crase é totalmente opcional. Por que isso? Porque antes de nome próprio, o artigo é opcional. Você já foi ao Nordeste? Viu como é que o pessoal se refere às pessoas do Nordeste? Quando vai falar nome, o pessoal não põe artigo. Eu conheço Diogo, irmão de Gabriele, amigo de Giovana. Tá bom? Eu não, tá vendo? Não utiliza artigo nenhum. Aqui no Sul, o pessoal fala o Diogo, irmão da Gabriele, amigo da Giovana. Tudo bem? Então é opcional. A menos que seja uma personagem histórica. Aí tu vai dizer, como assim? Personagem histórica não vai artigo. Quer ver? Se eu perguntar para você, quem descobriu o Brasil? Se é que ele foi descoberto, né? Quem descobriu o Brasil, você vai falar que foi Pedro Álvares Cabral, não foi o Pedro. Por quê? Personagem histórico não vai artigo. Então, olha só. Fazer alusão a Mariana, sua filha, e a Joana d'Arc. Se botar assim, ó, se eu trocar Joana d'Arc por um nome masculino, vamos trocar por um nome masculino aqui. Vamos chamar de Jesus. Fazer referência a Jesus. Tá vendo? Não virou a, ó. Então, aqui por isso que é um nome próprio,
histórico, não vai crase. Ficou claro ou está meio confuso? Resumindo, nome próprio feminino. Se não fizer referência, se não for uma pessoa histórica, uma personagem histórica, a crase é opcional. Caso seja um personagem histórico, a crase é proibida, não pode. Tá bom? Vamos lá. Costumava terminar suas atividades às 18 horas. Por que vai crase? Porque se eu trocar 18 horas por meio-dia, vai ficar assim, ó, ao meio-dia. Virou ao, tá vendo? Virou ao, aqui tem crase. Quando necessário, ficava até às 20 horas. E agora? É isso aqui, ó. Gente, como assim, professor? As duas formas? Uhum. Alguém sabe me dizer por quê? Por que pode ser as duas formas? Hum? Ixi. Após até, a crase é opcional. Após a palavra até, a crase é opcional. E agora? Mas nunca havia chegado àquela hora. Vamos lá, quem está no chat aqui? Quem falou aqui? Fala, Ninha. Tem. Tem. Eu nem vou entrar aqui porque é uma coisa muito específica, não entra muito tanto para a redação, tá? Mas tem uma regra da hora exata, sim, tá? Que diz o seguinte, tá? A crase vai aparecer quando você estiver fazendo referência a horas exatas, tá? Quando digo horas exatas, não são horas cheias, não é 18 horas. Pode ser 18h05, 18h03, não tem problema, é uma hora exata. Tudo bem? Porque eu posso trocar por meio-dia. Por isso, Ana. Certo? Aí entra a regra dual. Fica mais fácil só gravar uma regra, entende? Por isso. Tá? Agora a pergunta. A palavra aquela, ali, com ou sem crase? Sem? Vamos ver uma coisa? Maria, você concorda que o verbo chegar puxa a preposição a? Chegar ao banco, chegar ao emprego? Concorda que o verbo chegar? Sim? Beleza. Então, vamos botar assim, ó. Pensa, troca hora por momento, tá? Nunca havia chegado a aquele... Opa, desculpa. Deixa eu botar aqui. Nunca havia chegado a aquele momento. Ficaria assim, certo? Show? Então, se eu pegar momento e trocar por hora, o aquele vira aquela. Então, olha só, não havia chegado a aquela hora. Tudo bem? Ó, A com A, ó. Fusão de letra igual. Então, aquela. Show? Tem um macete mais simples, que diz o seguinte, tá? O macete é o seguinte. Se a palavra aquela, aquilo, ou aquele, tá? Pudesse ser trocado a essa, a isso, tá? Ou a esse, tudo bem? É porque tem crase. Então, nunca havia chegado a essa hora. Tá vendo? Eu posso trocar o aquela por a essa, ó. Vamos botar assim, ó. Esse aqui tem crase. Esse aqui tem crase. Esse aqui tem crase. Certo? É um macetinho para saber se o aquele, aquela e aquilo, tá? Tem crase. Troca por a esse, a essa, a isso. Fez sentido?
pode tacar. Tá? Número 6, vamos lá. Estava sujeito a regras, estava sujeito a procedimentos. Eu posso falar assim, a procedimentos, certo? Ou eu posso estar sujeito aos procedimentos. Aqui, mesma coisa. Eu posso ficar a ou posso botar as. Os dois estão corretos. Ó, tá vendo? Sem crase e virou onde vira aos vai crase, tá vendo? Tá bom. Estava sujeito às regras que foram impostas a todos. E agora? Com ou sem? Sem, perfeito. Por que que não tem? Ó, todos não há crase antes de pronomes indefinidos. No caso, todos. Tá bom? Sem contar que tem a mistura de singular com plural, tá? Não pode. Tá? A diretora era uma mulher alta, magra, gostava de se vestir a Michelle Obama. Opa, aqui tem crase. Por quê? Subentende, né? A moda de. Tá? Ó, por que que vai crase? Porque eu posso falar ao estilo de. Tá vendo? Ó, formou ao. Ó. Formou ao, aqui tem crase. Então, é a única, presta atenção, é a única expressão que aparece subentendida, tá? A moda de. Nenhuma outra faz isso. Tá? Dia a dia, a rotina o consumia. E aí? Com ou sem? Sem, perfeito, Diogo. Por quê? Palavras repetidas, né? Entre palavras repetidas não ocorre crase. Tá? Dia a dia, gota a gota, tá bom? Não vai ter crase. Chegava a casa no final da tarde. E agora? Com ou sem? Isso aqui é uma baita pegadinha, gente. É sem. Aí tu vai ser, por quê? Porque três palavrinhas que você tem que lembrar. Casa. Eu vou botar terra com letra minúscula para você não pensar que é planeta. Casa, terra e distância. Essas três palavras, certo? Ficou faltando o N. Distância. Aí apaguei o C. Distância, tá? Só ocorre crase se estiverem especificadas, tá? Essa é a regra. Então, por exemplo, ó, cheguei a casa, não tem crase. Agora, se eu falar o seguinte, ó, cheguei à casa de repouso, aí tem. Tranquilo? Especificou, levou. Grava essas três palavras: casa, terra e distância. Tá? Fui à terra para buscar mantimentos, sem crase nenhuma. Agora, fui à terra natal dos meus pais, com crase. Fui à terra do Oktoberfest, com crase. Especificou, levou. Tá bom? E o último diz o seguinte: chegava a casa no final da tarde, abria uma cerveja e pensava nas contas para pagar à medida que o sono se aproximava. Com, perfeito. À medida que é uma locução. Opa, a Vanessa chegou. É uma locução feminina. Lembra? Locução feminina. Como assim, professor? Vamos lá. Três palavras, então é uma locução. Tem mais do que uma, é uma locução. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra mais importante? Medida. A palavra-chave é uma palavra feminina. Então, tem uma locução feminina, põe crase. Tá bom? Vamos lá. Gostava de fazer seus relatórios à caneta.
Com ou sem? Com? Presta atenção, Caio. Olha só. Tu está parcialmente certo e a Camille também está parcialmente certa. Porque diz o seguinte, a caneta, tá? Vamos lá, assim. A caneta é uma locução de instrumento, tá? É uma locução de instrumento, que diz o instrumento que está sendo utilizado. Conseguem ver isso? Na locução de instrumento, a crase ocorre se houver ambiguidade. Somente, tá? Se não houver ambiguidade, você não põe. Então, gostava de fazer seus relatórios à caneta? Não tem ambiguidade nenhuma, você não entende outra coisa. Concorda comigo? Então, nessa locução de instrumento, não ocorre ambiguidade, não tem dupla interpretação. Então, se não tem dupla interpretação, é sem. Tá? Existem situações que a locução de instrumento vai ter crase? Sim. Deixa eu botar para vocês aqui, ó. Tá? Se eu botar assim, ó. Vou usar a mesma locução, tá? Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Tá? Acho que não fica tão... Ó. Deixa eu botar para vocês aqui, ó. Ó. Escrevi a caneta. Oi, meu Deus. Ou, nesse caso, a caneta. Por que pode ser os dois? Desculpa. Por que só pode ser com crase aqui? Porque se eu tirar o a caneta, você pode interpretar que eu escrevi, o que eu escrevi estava escrito a caneta. Certo? Não que eu usei a caneta para escrever. Então, existe ambiguidade. Para acabar com a ambiguidade, eu coloco crase. Tudo bem? Mas, em geral, locução de instrumento não tem crase, tá? Tudo bem? Só se houver ambiguidade. No caso, ali não tem, né? Gostava de fazer seus relatórios à caneta. Não se identificava com o mundo virtual. Passava horas à míngua. Tem que ter acento no mim, tá? À míngua. Com ou sem? Assim ou assim? Hum? Vamos lá. A mesma coisa que eu falei com a locução de instrumento acontece também para a locução de modo. É o modo como ele está, certo? Tá? O que acontece na locução de modo? Tá? Na locução de modo... Ué, cadê aqui? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar aqui. Locução de modo só ocorre crase se houver ambiguidade. Também. São as duas locuções, tá? Vamos pegar um exemplo? Vamos botar assim, ó. Se eu falar assim, ó. Paguei à vista. Aí sim, tá vendo? Se eu tirar a crase aqui do paguei à vista, você pode entender que eu paguei pela vista do meu prédio, então paguei mais caro porque eu paguei à vista, ou eu paguei sem, não parcelei, paguei cash. Como existe ambiguidade, a crase aumenta a clareza. Mas, nesse caso, ele passava horas à míngua, significa que passava horas sem beber nada, sem comer nada. Tá? Não dá, não tem dupla interpretação, então eu não ponho. Serei um copo d'água, concentrado nos números. Era sempre assim. Quando começava a trabalhar, você sabe que agora esse a trabalhar não tem crase. Por quê? Por quê? Por quê? Por que não tem crase? Porque é verbo, né? Exatamente. A trabalhar, Ronaldo, quando começava a trabalhar, Ronaldo se desligava do mundo. Gente, perguntinha, entenderam? Ficou mais claro para vocês?
Deu para dar uma revisada sobre crase, gente? Alguma pergunta sobre isso? Existem alguns erros que vocês estão cometendo na hora de escrever, gente, sobre crase, hein? A regra que você mais vai utilizar, tá? Mais vai utilizar é a regra do masculino. Quer saber se aquela palavra feminina leva crase ou não? Transforma em masculino. Se ao transformar virar ao, é porque ali tem crase. Se não, bola para frente sem crase nenhuma. Tudo bem? Ajudou? Sim, Caio, na boa? Você tinha dúvidas sobre isso, Caio? Sim. Giovana ajudou, show de bola. Crase é aquele negócio, sempre é bom dar uma revisada, né? Tinha, mas já entendi. Que bom. Que legal. Que bom. Fico feliz. Vamos trabalhar com o teu vocabulário um pouquinho, então. Tá bom? Vamos lá. Olha, deixa eu fazer... acho que vai dar para botar numa... Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui. E aí? Vou te dar 3 minutinhos para você preencher esses 15 aí, tá? 3 minutos. Não mais do que 3 minutos. 3 minutos. Beleza? Valendo! 3 minutos. Pode fazer. Hum. Ué. Ah. Hum. Tô vendo a música aqui, mas tá difícil. Não, Love of My Life não dá pra cantar. Shallow, não. Hum. É. Hum. Alguns de vocês já conhecem essa lista aí, mas vamos ver. Dá mais um tempinho. Queria cantar uma música para vocês, mas tá difícil o negócio, hein? Hum. Vai dar mais um minutinho, menos ainda. E tempo! Beleza. Vamos ver como é que vocês fizeram. Abra o microfone aí, interajam comigo, por favor. Faz de conta que a aula está bem interessante, por favor, me ajuda. Lembra que está gravando. Importante. O que você botou? Desculpa. Vamos começar aqui. Peculiar. Qual foi o número que você botou aqui? Algo peculiar é algo o quê? 11 próprio? 11. Próprio, peculiar. Um jeito próprio, um jeito peculiar. Individual. Perfeito. Colaborar. Contribuir. Contribuir. Cara, o que tem gente que confunde isso aqui com corroborar, gente, na redação, é algo impressionante. Colaborar é contribuir, corroborar é outra coisa. Desfecho. Conclusão? Conclusão número 5, perfeito.
Averiguar. Verificar. Verificar, número 6. Confirmar. Evidenciar? Não. Corroborar? Corroborar. Gente, corroborar. Olha só. Quem confirma, confirma algo. Quem corrobora, corrobora algo. Nenhum dos dois tem preposição. Toma cuidado. Certo? Beleza? Nesse caso, é a mesma coisa que ratificar. Ele é parecido, tudo bem? Show? Vamos lá. Ressaltar. Agora sim, né? Evidenciar. Agora sim, evidenciar. Certo? Inócuo. Inofensivo? Inofensivo, perfeito. Por exemplo, os remédios, quando o remédio é inócuo, ele não faz efeito. É o famoso placebo, né? Perene. Hum? Ninguém foi? Dou-lhe uma. Duradouro? Duradouro, número 12, perfeito. Prolixo. O que é um texto prolixo? Extenso? Extenso, exatamente. Quando você é prolixo, na redação você enrola. Você não vai direto ao ponto. Coisa que é horrível na redação. Toma cuidado. Relevante. Importante. Importante. Lacônico. Breve? Breve? Breve. Uma pessoa lacônica é a pessoa que fala, né? Você fala, e aí, como é que foi seu dia? Como tá tudo tranquilo, tudinho? Também, como é que você tá? O cara fala, bem. Certo? Você é uma pessoa lacônica. Meu pai é o telefone, lacônico. Daí, pai, como é que você tá? Tudo bem? Que saudade de você. Quer falar com a tua mãe? Objeção. Hum? Problema? Uma objeção, um problema. Efetivar. Realizar? Realizar. 7. Show. Particularidade. Qualidade? Uma qualidade. Show. E propósito foi só que ficou, né? Um objetivo. Número 3. Tá bom? Não quer dizer que você não possa usar isso aqui, gente, tá? Isso é só para você aumentar o seu vocabuláriozinho direitinho. De repente, em vez de usar uma palavra, você pode usar outra, tá bom? Aí, olha só o que eu fiz aqui, ó. Utilize os sinônimos dados desculpa, para as palavras abaixo. Ficou faltando para, tá? Para as palavras abaixo. E escreva um período para cada grupo de palavras. Ó, qual é o sinônimo de importante, contribuir e objetivo que está ali em cima? De importante foi relevante. Então, vamos botar aqui. Relevante. Depois, contribuir. Contribuir, número 8, que a gente botou aqui, foi colaborar. Opa, tem gente falando comigo lá no e-mail. Ah, tá. A Bárbara saiu um pouquinho. Tá bom? Show, tá aqui. Tá bom? O que mais nós temos? Nós temos objetivo. O objetivo, número 3, ele botou aqui propósito. Como é que ele pode escrever num período que tenha relevante, colaborar e propósito? Não precisa ser nessa ordem, tá? Vamos lá.
Por exemplo, tá? Se eu botar assim, o propósito desta reunião é evidenciar os pontos relevantes sobre o tema, a fim de que possamos colaborar na resolução do problema. Por exemplo. Se eu botei só assim, bem aberto, tá? Mas lembra, o vocabulário só vai ser incorporado na sua redação se você achar um propósito para ele. Certo? Então, um jeito bem legal para você incorporar novas palavras é colocá-las em prática. Tá? Senão, elas caem no esquecimento mesmo. Tudo bem? Então, aprender uma palavra, tenta colocar o máximo possível essa palavra em prática, para que o seu cérebro absorva esse conhecimento e ele se torne automático. Tudo bem? Professor, lembra que a gente tem uma atividade semana passada para ver ainda? Giovana, não lembro, desculpa. Eu não lembrava. Ui, ai. A Giovana lembrou aqui de... Eu passei batido e pior de tudo, que eu tinha aberto aqui, eu tive que fechar, acabei fechando. E... sobre os tipos de argumentação, né? Da aula 5? O tipo de argumentação a gente fez em aula. Beleza. Os conectivos. Não foi? Não, a gente não fez ainda? Da aula 5, gente? Não. Tinha ficado para corrigir essa semana. Isso, elaborar. Exatamente. Você tinha feito, até pedir licença para você, né, Ana? É verdade. É verdade. Fizeram, gente, o parágrafo? Lá da aula 5? Chegaram a fazer? Giovana, essa semana sim. Show de bola. Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Esse aqui vai ficar como tarefa para vocês, eu vou corrigir semana que vem, tá bom? 2, 3 e 4. Já vamos falar sobre o tema de hoje. E vamos corrigir rapidinho o parágrafo. A gente está com as horas bastante avançadas aqui. Devia ter visto aqui antes. Desculpa, gente, desculpa. Fugiu completamente da minha memória a aula número 5. Vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente já está com avançada hora, eu queria fazer a discussão primeiro, para a gente não passar em brancas nuvens. Pode ser? Mas no final eu faço a correção, tá bom? Então, tarefa para vocês, 2, 3 e 4. Tudo bem? Pegar as palavras... Aqui eu vou deixar bem tranquilo. Você pode pegar ou essas palavras aqui ou os próprios sinônimos, o que for mais esquisito para você, tá? Se corroborar para você ainda for muito esquisito, trabalha com ela. Tá? Pega sempre as palavras que não fazem parte do teu vocabulário, porque quanto mais você usar, melhor, tá bom? E elabora um parágrafo. Um parágrafo não, de um período. Tá bom? Agora vamos lá. O tema é saúde mental. Como é que está a tua saúde mental, gente? Vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo e norma
Padrão da língua portuguesa sobre o tema saúde mental dos brasileiros em tempos de pandemia. Veja bem que não é saúde mental, ele é bem específico, em tempos de pandemia. O que você entende? Vamos lá, abre o teu microfone, por favor. Eu preciso de vocês agora. O que você entende por saúde mental? O que é saúde mental? Eu sei que você sabe, o difícil é conceituar, gente. O que é saúde mental? É as respostas psicológicas que a gente tem às situações do dia a dia, mais ou menos. É que eu não sei muito bem como explicar o que é saúde mental, mas é tipo o bem-estar das, das reações químicas que a gente tem no cérebro, tipo psicológico, balanceamento de hormônios que afetam as sinapses, essas coisas. É uma resposta, né? A saúde mental é uma resposta saudável, por isso a palavra saúde, né? É uma resposta saudável, uma resposta positiva, certo? De todas as provações psicológicas do dia a dia. Então, se você tem uma resposta saudável, você tem uma boa saúde mental. O problema é que isso é muito complicado. É muito complicado. Olha, dá uma olhada na definição, no texto 1 traz a definição. Ó. Ter saúde não significa somente ausência de doenças. Para ter saúde é preciso se ter um completo bem-estar físico, mental e social. De acordo com a OMS, a saúde mental é definida, olha só, um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Frente a esse carinha aqui, ó, frente a essa definição, eu pergunto a você, como é que está a sua saúde mental? Levando em consideração essa definição. Como está a sua saúde mental? Está bem ou está debilitada? Olha, observa isso, ó. Observa isso aqui. Observa isso aqui. Então eu te pergunto, isso que eu não estou falando é incapaz de usar suas próprias habilidades, estou falando dos 3 últimos. E aí? Como anda a sua saúde mental? Comprometida em época de pandemia. É? Perfeito. Por quê, Vanessa? No meu ponto de vista, o ser humano precisa socializar, e como a gente está restrito a isso, aí começa ansiedade, depressão, insônia, isso tudo agrava a saúde mental, deixa ela debilitada. Uhum. O que você falou, Vanessa, olha só o texto 2, ó. Uma coisa é estar em casa por vontade própria, por querer descansar, curtir a casa, momentos esses de acolhimento e de privacidade. Porém, ter de ficar em casa, ainda mais com a palavra isolamento, faltando essa recolha, acua, nos remete a estar presos, confinados, o que é uma obrigatoriedade. Esse isolamento, distanciamento social, nos priva, nos limita de contato físico tão necessário ao ser humano e isso intensifica o estresse e, consequentemente, a ansiedade. Ou o contrário também, a ansiedade intensifica por falta de contato, gera o estresse. Foi exatamente o que você falou aí, Vinícius. É. Certo? Realmente, o fato, assim, você estar em casa por escolha é muito diferente de você estar em casa por falta de escolha. Certo? Essa obrigatoriedade realmente nos dá essa ideia de confinamento, prisão. E isso afeta muito a saúde mental. Tá? Vamos fazer uma reflexão mais profunda? Tudo bem? Claro, em outro âmbito, mas você começa a entender como é que a prisão afeta os presos. Já imaginou? Você está em casa, você está no conforto, você tem recursos para distração. Tudo bem? Imagina você estar numa cela superlotada e confinada a um lugar. O estresse, imagina, dentro da sua casa, o estresse já é grande. Você entendeu por que um dos motivos, né? É um motivo, inclusive, bastante pertinente. Por que a prisão é um lugar tão violento? Mesmo que você não seja, você se torna violento lá dentro?
a influência do meio e até do própria situação em que você está. Sacou? Você começa a entender um pouco o que acontece socialmente. Tá? Nem tudo que acontece lá dentro é culpa exclusivamente dos presos. Tá? Então você tem que entender um pouco a sociedade para poder compreender quais são os artifícios que acontecem, tá bom? Então, como é que a pandemia influencia na saúde mental das pessoas? Vamos lá. A pandemia força, olha a linha de pensamento, a pandemia força o isolamento. Não só o isolamento, vamos antes de forçar o isolamento. A pandemia, ela força uma mudança. Tudo bem? Já ouviram falar numa coisa chamada teoria do caos? Alguém sabe o que é a teoria do caos? Você tem ideia? Teoria do caos, simplificando, a teoria do caos é o seguinte: toda mudança gera um estresse, esse estresse gera uma nova realidade que vai modificar depois. Então, a teoria do caos é algo infinito. Uma mudança gera um conflito, esse conflito gera um caos, que gera uma nova realidade, que gera um conflito, que gera uma nova realidade, sabe? Então, existe uma mudança eterna no caos. Mas o caos fala, toda mudança gera um estresse. Certo? E a mudança que houve foi uma mudança muito profunda. Mudou o tipo de relação, as relações interpessoais, as relações econômicas, as relações de aprendizado, todo quanto foi tipo de relação acabou sendo influenciada pela pandemia. E imagina, se mudar uma relação já causa um estresse, imagina uma mudança tão profunda. Certo? E não só isso. A própria mudança gera um estresse e requer, a pandemia requeriu uma adaptação muito rápida. E a gente não teve esse processo de adaptação. O processo de adaptação, ele leva tempo. Nós não tivemos esse tempo. Certo? Já veio, para ter uma ideia, como é que vocês estão vendo esse tipo de ensinamento por videoaula? Vocês já se adaptaram a ele? Vocês veem com bons olhos? Tá legal? Assim, na minha opinião, eu acho que não chega a nem ser culpa dos professores, Uhum. mas para mim, ter aulas de 40, 50 minutos na frente do computador, na minha casa é muito diferente de ver numa sala de aula. Então, em questão de muitos poucos minutos, eu já perco total o foco, a motivação, e isso às 7 da manhã. E claro que isso não é culpa dos professores, é muito pouco tempo que tem para aprender É porque eles como também sofreram ensinar numa nova essa adaptação, né? exatamente. Mas, assim, para mim, ainda está sendo muito difícil. Assim, eu achei a minha forma de adaptar, mas ela se tornou separada da escola. Sim. Eu Lembra que você tive falou que para mim? achar como me aproveitar na escola, me aproveitar para poder estudar, porque como a escola está oferecendo, não funciona para mim. Mas não chega a O ser jeito culpa como dos a gente professores. aprende é diferente, né? Por videoaula. Né? A maneira como entra na cabeça da gente é diferente. Né? A importância da presença, de estar ali. Poxa, a gente vê, né? Se já tem uma diferença, gente, uma diferença absurda quando vocês abrem a câmera. Vocês já abriram a câmera durante a aula? Uma aula regular? Já fizeram isso? Como é que vocês sentiram? A aula aconteceu da mesma forma? Com a câmera aberta? E aí? Para vocês não teve mudança? Vamos lá, mesa espírita, vamos lá. Alunos, vocês estão aí
Manifestem-se, por favor. Alunos, queridos. Professor, Oiê, fala. a gente já fez uma semana inteira com as câmeras abertas, o terceirão, para cada professor, né? Uhum. E é bem engraçado ver a reação de cada um. É. Você, e como é, esquecendo um pouco, professor, como é que vocês sentiram isso? A aula foi igual? Não, mas eu acho que foi mais porque os professores também gostavam bastante, né? Sim, sim. E eles falavam, tipo, que eles estavam com saudades da gente e tal, então a gente não se sentia tão abandonado, digamos. Uhum. Porque, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil dar aula para uma câmera. E o pior de tudo, se eu tenho que gravar a aula, é uma coisa. Eu sei que não tem ninguém do outro lado. Agora, dar aula, por exemplo, hoje, estou dando aula para vocês, eu sei que vocês estão lá e vocês não respondem. Gente, é frustrante. Essa é a ideia. Frustrante, porque parece assim que não faz diferença eu estar aqui. E isso também compromete a saúde mental do professor, porque a gente se sente desestimulado. Tem os dois lados, né? Tem os dois lados, a saúde mental do professor, a saúde mental do aluno, né, de todos os envolvidos. Olha lá, o Diogo lá, toda vez que eu me acostumava com o ritmo das aulas, o Bom Jesus trocava. Certo? Claro, forçava uma nova mudança. Certo? E ainda vai haver mudanças, tá, Diogo? Não pense que já acharam, não, tá? Difícil achar. É complicado, porque tem muita coisa para adaptar ainda. O material de vocês não mudou e vai mudar. Certo? Ano que vem já tem gente já vendendo as aulas híbridas. Se não me engano, o Bom Jesus é um deles, tá? Aula híbrida. Parte dela online e parte dela presencial. Esse é o novo normal, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Você tem a mudança, quebra de rotina. A quebra de rotina gera, sim, um estresse, porque gera ansiedade. A gente tem medo do desconhecido. Quando você pisa em terreno conhecido, você pisa firme. Quando você está em terreno que você não conhece, você tem medo, certo? E esse medo gera um conflito, gera um estresse. Outra coisa, a falta de tempo de adaptabilidade. Nós não temos. A sociedade, o Bauman dos anos 60 já falava sobre essa rapidez, certo? A velocidade como as coisas acontecem não permite uma, uma adaptação para ela. Então, quando você está se adaptando a uma nova realidade, já tem umas 2 ou 3 na sua frente. E você tem que correr atrás da máquina. Quando você corre atrás da máquina, você perde os detalhes. Você perde o foco. Por isso que é tão difícil prestar atenção nas coisas. Nós somos ensinados a perder o foco, a tentar pegar tudo o que acontece. Isso é impossível, gente. As coisas acontecem muito rápido. Por isso a necessidade de você manter o foco. Foque naquilo que é importante. Desligue o celular. Desligue as notificações enquanto você está tendo aula. Não tem professor. O celular é distração. Desligue qualquer fonte de distração. Foque no que é importante. Quando você estiver fazendo alguma coisa que você julga importante, gente, deixa o celular de lado, deixa qualquer distração de lado. Foca naquilo. Teu estresse vai diminuir. Tá? Você não tem que abraçar o mundo. Essa ideia de que você tem que fazer tudo e que tudo é importante, certo? Causa esse estresse, essa ansiedade absurda de tentar abraçar o mundo e você não consegue, não adianta, cara. Certo? Porque, olha só, a gente já falou sobre isso. Quando você tenta fazer tudo, você não consegue. Porque é impossível, tem muita coisa acontecendo. Tá? Aí você não consegue, você se frustra. Você compromete a sua autoestima, você compromete a sua saúde mental, porque você se sente ansioso em terminar, mas você não consegue. Você se desconecta consigo mesmo, porque você não se reconhece mais, porque, nossa, antes eu fazia tudo, hoje eu não consigo fazer mais nada. Não foi você que mudou,
Foram as suas prioridades que mudaram. Então, de novo, a importância de se autoconhecer para que mantenha a saúde mental, gente. O autoconhecimento é fundamental para você manter a saúde mental. Por quê? Porque se você se conhece, gente, lembra do desapego, a gente falou sobre isso. Quando se você se conhece, você não traça, você traça metas reais. Você sabe o que é importante, você sabe do que você precisa e você traça metas reais. Você não tenta abraçar o mundo, pegar tudo. Essa ideia de que mais é melhor esculhamba a gente, porque não funciona só para bens materiais, funciona para tudo. Olha o conhecimento, certo? Quer ver uma coisa? Ontem à noite, eu fiz uma besteira enorme. Eu entrei na internet que eu estava querendo buscar um cardápio para a semana, cardápio de almoço, sabe? Sugestões de almoço. Pois é, eu botei sugestões de cardápio de almoço, sugestões semanais. Eu fiz a besteira de botar isso no Google. Mais de 70 mil sites. O que aconteceu? Excesso de informação. O que era para ser uma coisa para me ajudar, me consumiu um tempo absurdo. Certo? Então, o que acontece? Não ajuda. Tem que ver tudo. Não, você não tem que ver tudo. Você está buscando só sugestões. Certo? Pega os 3 primeiros e acabou. Mas eu quero ver tudo. Aí que tá. Se você quiser abraçar o mundo, se você tem a ideia de mais é melhor, que é a ideia consumista, você vai tentar pegar o máximo de informação e você fica afogado, literalmente afogado no mar de informação, sem saber exatamente nada. Certo? É o que acontece quando a gente faz uma pesquisa no Google sem um foco muito interessante. Certo? Qualquer pesquisa que você vai fazer no Google, utilize somente os 3 primeiros sites. Chegaram a ver, por acaso, o documentário que eu sugeri aula passada? Sim, Você viu? O que você achou, Ana? é meio assustador. É, né? Você se identificou com alguma coisa dali? Não. Sim, espero que sim. Hoje eu não sou tão apegada, sabe, a Instagram, Facebook, essas coisas, mas antes eu era e é muito real aquilo. É louco, né? É um tapa na cara, assim, tipo, lembra que eu falei que era legal assistir com os pais também? Aí meu pai é viciado em celular. É mesmo? E ele, então sugere para ele assistir aquilo ali. Eu falei, mas ele não quis ver, mas eu vou falar de novo. Claro, o medo de enfrentar a realidade, Sim, né? Camille, você viu? Inclusive, algum tempo atrás, o Mark Zuckerberg, né, que é o criador do Facebook, ele foi parar no Congresso lá por causa desse... Estavam Sim, acusando ele de colher informações e tal, etc. sim. Louco, né? Para ter uma ideia, tô cometendo crime, né? É muito doido, cara. É muito doido a maneira como eles fazem. E assim, ó, já falando em saúde mental, gente, tem tudo a ver, né? Porque compromete a saúde mental. Essa ideia de que você tem que estar ligado o tempo todo. Você viu eu sei que, Diogo, você falou que é parte irritante da família, porque tem que ter uma encenaçãozinha, né? Você viu tem uma parte que o cara fala assim, não, vou ficar uma semana sem usar o celular para conseguir uma película nova, alguma coisa assim, não é? Que tinha é quebrado. que a menina tinha quebrado o cofrinho, tipo, aquilo ali foi, nossa, foi demais, né? Tu viu aquilo? Tipo, não fez 2 minutos que ela tava sem o celular e ela quebrou o cofre. Nossa, se minha filha faz isso, acho que, meu Deus do céu. Se eu Jesus. Então, fizesse, mas meu é pai que, me dava um tapa. mas é que eu achei muito drama essas partes. Eu até tava brincando com a Gabi que era um filme de drama dentro do documentário aquelas partes. Ô, Eu Diogo, entendo a eu identidade, entendo, mas mas assim, a pergunta é, tu achou muito irreal? Tu achou muito drama, beleza, mas era irreal?
você acha? Exagerado. Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Se por acaso, Diogo, você viu aquele vídeo da menina no avião fazendo escândalo, uma menina de 12 anos fazendo escândalo porque a mãe tirou o celular dela? Chegasse a ver esse vídeo? Então, o que eu achei, tipo, eu só achei, tipo, eu entendo porque eles fizeram uma hipérbole Sim, do sim. que é a realidade. Só que não é irreal, é uma coisa que existe. Entende? Talvez para tentar deixar um pouco mais dinâmico, eles tenham exagerado para não ter que fazer uma construção. Que não era o objetivo, porque é um documentário, não um filme. Não, Né? mas o documentário ali foi mostrar qual é a realidade de muitas famílias. Sim, Os sim. pais Só que, viciados, tipo, os filhos viciados. sim. Só que, não sei, eu fico um pouco irritado com a forma com que eles mostram, porque é muito drama. Tipo, eu não terminei ainda, tava vendo essa tarde. Então, eu parei na parte em que o amigo dele tá namorando com a ex dele. E eu Uhum. falei, meu Deus, tem até uma história de fundo. Não, mas aí ali ele mostra ali para mostrar, vou mostrar como é que vai dar a manipulação. Depois você vai mais à frente, você vai entender por que que essa parte é importante. Mas não é real, porque, tipo, não é exagerado, porque, tipo, a gente, às vezes, fica conversando por celular com as pessoas que estão na nossa casa ou com os amigos que estão no nosso redor, que é o que eles mostram lá, né? Na Uhum. pausa, os amigos antes conversavam e depois, quando apareceram as notificações, ficaram só no celular. Nossa, gente, vocês pegaram isso aí, tá? Vocês não nasceram com o celular na mão, entendeu? Vocês viram a importância, como cresceu a importância do celular, gente. Eu já sou de uma outra geração que viu o nascimento do celular gente, é assustador. E uma coisa que chamou atenção ali, isso não vai voltar. Ninguém, ele nunca falou assim, para de usar o celular. Não, não é o parar de usar, é o como você está usando. É a importância que se dá. Lembra, as coisas têm a importância que a gente dá para elas. Se você tirar o celular da maioria dos jovens, eles vão ficar, tá, e o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, com tanta coisa para fazer, velho. Eles não sabem. Aí eu pergunto, quem está usando quem? É o cara que está usando o celular ou o celular que está usando ele? Professor, Sem o eu acho celular, importante. né? Não, é que eu ia falar que eu acho importante ressaltar que hoje em dia o celular não é só, tipo, um meio de comunicação, é como a maioria dos adultos paga contas, como vê É um a meio de administração. interação. É como a gente pede comidas, na questão Uhum. da pandemia, questão do supermercado, o celular se tornou muito mais um instrumento que a gente usa não só para entretenimento, mas ele realmente é parte das nossas vidas. Então, você Sim. falar para um jovem de 17, 18 anos para ele ficar sem celular, ele vai falar: mas como que eu vou entregar trabalhos da escola? Como é que eu vou Ainda falar mais para agora na você? pandemia, né? É, Certo? O problema, de novo, Maria, não é que o celular não é útil. Claro, seria hipocrisia falar que não é útil. O problema é que é a dependência, certo? A dependência psicológica que existe do celular. Tudo bem? Sem celular, você consegue viver. Cara, vou tirar bastante facilidades da tua vida, mas não é impossível, concorda? Tá? Mas olha como tem gente que fica. Tu viu os dados de suicídio, cara? Realmente é absurdo. Tem a ver com o número 3 ali, ó, com cito de doenças associadas à saúde mental, tá? Depressão aguda, a ansiedade, certo? Gente, deixa eu ler Ai, eu não tenho mais dados aqui, mas o número de ansiolíticos, que são remédios para combater a ansiedade, tá? Durante a pandemia, cresceu 40% o consumo de ansiolíticos. Remédios de tarja preta estão sendo vendidos normalmente sem receita. Sabe qual é o problema disso? É que sem receita, sem a dosagem, o remédio te causa mais dependência, te deixa mais ansioso. Faz o contrário.
Sem contar, né, os outros problemas. Estou falando só, tá? 40% aumentou o número de remédios para antidepressivos e ansiolíticos durante a pandemia. Uhum, tem. Também já vi, Camille. Sobre automedicação. O Brasil é campeão mundial em automedicação. Todo mundo se acha capaz de receitar um remedinho, de tomar um remedinho, porque para, né? Não dá, não tem problema. Certo? Agora vamos lá. Queridos. Tá? Olha só, tem um texto aqui, ó. Os textos são bem interessantes, tá? Esse último texto, dá uma olhada no texto 5, tá? Por favor. O último texto diz o seguinte, ó. Consequência da vida cada vez mais acelerada que levamos, segundo a OMS, uma em cada quatro pessoas será afetada pelo transtorno de ansiedade em alguma fase da vida. Certo? 1 em cada 4, 20%. Lidar com essas 25%. Lidar com essas emoções e manter a saúde mental hoje é um desafio e tanto, mas o quadro piora consideravelmente em tempos de pandemia do coronavírus. Em meio a tantas inseguranças, não tem essa crase, hein? O cara aqui errou. No entanto, as pessoas têm buscado conforto na meditação, cuja prática tem crescido nas últimas semanas. Esse aqui, ó, é de abril. Comecinho de abril, finalzinho de março, tá? Sem poder sair de casa devido à quarentena, estudos mostram que aplicativos de meditação guiada estão vendo um pico nos downloads. Por causa desse sucesso repentino, mas não inesperado, a App Store da Apple passou a apresentar uma sessão de meditação guiada em sua página inicial. Olha só o que é isso, gente. Esse mercado hoje está em 20 milhões de dólares. Não, mais de 20, 25, 26 milhões de dólares. Mercado de meditação, aplicativo de meditação. Vocês têm? Alguém tem um aplicativo de meditação no celular? Eu tinha. E por que apagou? Na verdade, agora eu faço ensaio mental sempre antes de dormir. Entendi. Funciona? Funciona. Legal. Nada mais é do que uma maneira de você se conectar com seus sentimentos, né? A meditação, o yoga, o próprio exercício são mantenedores da saúde mental, porque você acaba se desligando desse mundo acelerado, você desacelera e ao desacelerar, você começa a perceber as coisas que estão acontecendo com você. Que seja 5 minutos, gente. 5 minutos concentrado na sua própria respiração. Certo? Maria Antônia, você utiliza esse aplicativo? Eu tenho, com a pandemia, minha ansiedade voltou a ficar muito mais alta, então eu faço meditação com um dos aplicativos, o Headspace, que ele comentou ali no texto. Eu chego a fazer umas 2, 3 vezes na semana, no dia às vezes, ou na semana, para às vezes manter o ritmo e não perder a cabeça, porque a pandemia não ajudou muito. E tu acha que está funcionando? Tá ajudando bastante. Eu senti uma diferença. Foi uma recomendação de uma amiga minha, até que ela também estava fazendo. E daí eu faço junto com aromatização. Não sei, a terapia com... Aromaterapia. Aromaterapia. Aí ajuda bastante com toda a questão da ansiedade. O problema do ser humano é que o ser humano não é proativo. Ele não toma providência antes da doença pintar, né? A gente só responde. Né? Que é o contrário da medicina, por exemplo, a medicina oriental. A medicina oriental trabalha na prevenção. E a ocidental trabalha no combate. Depois está todo mundo doente. Né? Meios para você se conectar consigo mesmo é a principal arma contra a delimitação da saúde mental. Você tem que se conhecer, gente. A falta de autoconhecimento é o que leva realmente a gente ficar doente mentalmente. Lembra que aqui eu não estou falando de loucura, não é a saúde mental, questão de manicômios.
Eu estou falando de saúde mental durante a pandemia. Certo? É você gerenciar tudo o que acontece com você de maneira saudável. Você não vai evitar que as coisas aconteçam, não é isso. É a maneira como você encara isso, é a importância que você dá. Essa ideia de que tudo é importante nos enlouquece, porque nos tira do eixo. Essa ideia de que ter muito é bom, muito conhecimento, muitos aplicativos, muito, sabe? Não adianta. Você perde o foco. E quando você perde o foco, qualquer um pode mandar na tua vida. Certo? É Tem uma aquela frase... coisa, qualidade não é... Quantidade não é qualidade, né? Tem uma frase do gato da Alice, tá? Da Alice dos Países Maravilhas, que eu acho fantástico. Para quem não sabe o caminho, desculpa, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então pensa, se você não sabe aonde você quer ir porque você não se conhece, qualquer caminho serve, gente. Até aquele que te prejudica. Certo? Então a falta de foco é o principal motivo para o comprometimento da saúde mental. E você perde o foco quando você não se conhece, você não está em contato com os seus sentimentos. Principalmente vocês agora, durante a adolescência, que realmente tem... Nossa, sem estar em pandemia já é um momento bastante crítico. Com a pandemia, então... Né? Essa pergunta eu vou deixar para vocês refletirem. Como você mantém seu equilíbrio emocional durante o isolamento social? Equilíbrio emocional, não é nem saúde mental, é equilíbrio emocional. Como é que você gerencia as suas emoções? Você simplesmente não pensa nelas e deixa que elas fluam normalmente? Você tem contato com elas? Você sabe o que está acontecendo com você? Você sabe por que você está ansioso? E se você sabe, quais são as providências que você está tomando para diminuir essa ansiedade? Você está respirando direito? Você está comendo com tempo? Quanto tempo você leva para comer? Quanto de água você está bebendo? Porque saúde mental tem tudo a ver com saúde também física. Não adianta você ter uma coisa e você ter outra. Não adianta você ter um corpo saudável e ter uma mente estragada. Ou vice-versa, não adianta. A saúde, ela é um mix de atitudes. Tá? Então, tem que pensar nisso. A manutenção da saúde mental passa, sim, pelo corpo físico. Você se conhecer, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ah, isso requer tempo. Aí é que acontece. Professora, eu não tenho tempo nem de comer. Já está errado. Se você não tem tempo de comer, você está priorizando coisas erradas na sua vida. Acredite, de uma pessoa que sempre priorizou outras coisas além de comer. O que acontecia? Comia muito rápido, não mastigava, comer virou simplesmente uma fuga. E o que aconteceu? Terminei numa cirurgia bariátrica, porque senão eu ia empacotar. A cirurgia foi um baita tapa na cara. De me conectar, fazer aquilo que todo mundo falava, né? Bicho, pensa no que está fazendo, tem tempo. Não dá tempo, não dá tempo, tem que fazer um monte de coisa. Pronto. Fui me auto-sabotando até chegar onde cheguei. Então escuta o que eu estou te falando. Tá? Então vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Isso tudo que a gente falou aqui dá um baita de um texto. Entendeu? Leiam com atenção os 5 textos que eu passei para vocês. São textos bem curtos, mas que, poxa, fala, ó, sobre jovens, ó, fala sobre jovens e suicídio, fala sobre, nossa, depressão. Tem muita coisa boa aqui, tá? Que eu digo boa, que tu entendeu, né? Boa porque eu digo te faz pensar, pelo amor de Deus. Não que suicídio seja uma coisa legal, tá? Tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre a aula, sobre o tema de hoje? Quem não assistiu aquele documentário, assista, gente. Pensando nessa manipulação e como isso compromete, como isso te desconecta de si mesmo e te faz literalmente um boneco na mão dos manipuladores. E isso com certeza compromete a sua saúde mental, porque você acaba fazendo aquilo que você não quer, mas você nem está pensando naquilo
Entendeu? Tudo bem? Entenderam? Sim. Certo? O que vocês acharam do tema de hoje? Outro para pensar um pouquinho, né? Para que serve uma aula de redação se não é para pensar, né? Se botar em... para raciocinar um pouquinho. Tá bom? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu começo a aula que vem corrigindo o exercício da aula 5, tá? Quem não fez, então, tem mais um tempinho. Temos a aula 7 para fazer e temos a aula 5 também para fazer, tá bom? Tranquilo? Queridos, quero agradecer imensamente esse tempo que passamos juntos. Muito obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela interação, obrigado pela exposição das opiniões, tá bom? Fiquem bem, boa semana para vocês, tá bom? Cuidem-se. Um abraço, um beijo, um queijo para cada um de vocês. Tchau, tchau, gente.